trouxe a Deus e fui primeiro por mim, porque eu precisava mudar minha vida, eu queria mudar. O Espírito Santo, ele falava comigo, vai para a igreja, procura na igreja. Às vezes eu morava em casa assim, tinha uma igreja perto, e eu falava, vai lá na igreja. Só que eu não tinha força para ir. Um troço muito esquisito. Não é que eu não queria, mas não tinha força para ir. Então, aos pouquinhos, fui começando a me aproximar. Aí comecei primeiro a ouvir meu pastor pela rádio. Aí comecei a gostar das pregações. Aí depois eu achei onde era a igreja, eu achava que era muito longe, mas era lá perto de casa mesmo. E aí eu comecei devagarinho, aos poucos. Não foi da noite para o dia que eu fui liberta, não, gente. Fiquei 2 anos na igreja ainda fumando, entendeu? E eu bebia, eu cheirava, mas mesmo assim eu ia para a igreja. E Deus foi fazendo a obra. Porque o Evangelho de Cristo é boas novas de salvação, pessoal. Sabia disso? Jesus, a vontade dele é que todos nós sejamos salvos. Isso aí é uma coisa que Jesus até já fez, sabia? A minha salvação e a sua salvação já foi conquistada lá na cruz. A gente só vem para a igreja para entender quem é Jesus, nosso direito, o que Jesus fez por nós, tomar posse das bênçãos que Deus já até deu para a gente. Só que se a gente não tiver o conhecimento da verdade, a gente não vai botar a mão na bênção. A sua família salva, liberta, tudo isso já foi conquistado. Lá no livro de João, vamos dar um pouquinho lá. Não, desculpa, gente, não é João, não, é Atos. Atos 16. Atos 16. Atos 16, lá no versículo 32. Então, eu estou falando isso aqui porque a nossa vida, ela é um sopro, pessoal. A gente precisa se apegar com Deus enquanto é tempo. Glória a Deus. Sim ou não? Um sopro. Temos que se apegar a Deus. Glória a Deus. A gente estamos até orando aí pela sua família aí. Deus abençoe, que eu já mandei o áudio para lá, né? Para Deus consolar o coração de todos. Consolar o coração da irmã, da família dela. E vocês também daqui da igreja, vocês já sabem sobre essa notícia? Então já sabem, já que é para orar por ela, porque é a irmã da Guaraciara. A irmã Guaraciara. Aí vamos estar orando lá por ela, tadinha, que era uma menina que ela era bem apegada, morava no hospital. E por toda a família, né? Dois rapazinhos, filha, esposa. E de repente, assim, a pessoa esperava, porque o fulminante é rápido, né? Não que a gente está preparado, não, mas quando dá um sinaizinho, você já está esperando mais ou menos, né? Pô, mas assim do nada. Meio dolorido, né? Então, vamos lá, pessoal. Lá no Atos 16, lá no versículo 31, Atos 16, no versículo 31, ele está dizendo assim, ó, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, não é isso? Tu e a tua casa. Pastor, o que significa isso? Deixa eu te explicar. Quem eu expliquei que era Jesus ainda agora? Jesus é a palavra, não é? Quando você crê na palavra, vai ser salvo você e a sua família. É você e a sua casa. Você vai estar protegendo você e sua família de todo mal. E quando você confia em Jesus, quando você confia em Deus, Deus pode guardar você e toda a sua casa. Guardar de quê? De tudo que é mal, gente. De doença, de troços que aparecem aí. Já viu, cada vez aparecem umas doenças diferentes? O pessoal não sabe nem o que é, de onde que veio. Já reparou isso? Sim ou não? Olha o que ele está falando, preste atenção. E diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quando você confia em Deus, você vai salvar a sua família. E Deus vai proteger
proteger você de todo mal. Vamos lá no Salmo 91. Vamos lá, pessoal, no Salmo 91. Para você ver um negócio aqui. E às vezes você está com medo, pastor, é tanta coisa ruim, é tanta violência, é tanta doença, é tanto ódio, é tanto isso, é tanto aquilo. A gente já não sabe mais, mas se você estiver com Jesus e você crer nele, você vai estar seguro. Você vai estar guardado, vai estar protegido por Deus. E esse é o único jeito da gente se proteger, nós e a nossa família. É a gente estar com Jesus. Glória a Deus. A única maneira que Noé teve para salvar a família dele foi todo mundo entrando naquela arca, não é? Hoje, essa arca é a palavra. Quando todo mundo, você vem para a palavra, você está guardando a sua família toda. E você também. Entendeu? Hoje a pessoa sai de casa só nesse volta. Então, todo dia, quando a pessoa chega em casa, é uma bênção. Glória a Deus. Sobrevivi, Senhor. É igual aquele louvor, né? Sobreviver. Que é do jeito que está as coisas. Nós precisamos de Deus, pessoal. Nós precisamos de Deus o tempo todo. Aí ele está falando aqui lá no Salmo 91. Acharei, pessoal? Eu ainda não falo bem, não. Eu não misericórdia, achei. Aí disse aqui, ó. Pronto, e não que os últimos serão os primeiros. Aí ele está falando aqui. Vamos ver lá no versículo. Vamos começar no versículo 1 para a gente entender melhor. Aí a gente vai explicando aqui, ó. Ele está só o título, já está falando tudo. A segurança daquele que se refugia em quem? Em Deus. Esse refúgio é a palavra, gente. Você se refugia em Deus, você busca Deus, você ouve a palavra, você está se refugiando, buscando um abrigo em Deus. Então ele está dizendo assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Pastor, como assim? Eu tenho que ir lá no céu habitar lá? Não. Habitar é morar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse esconderijo do Altíssimo é a palavra de Deus. Quando você mora, você busca a palavra de Deus, você está protegido no Senhor. Você está no esconderijo do Altíssimo. Por que esconderijo? Porque nesse lugar o inimigo não consegue te alcançar. Ele não consegue te ver, ele não consegue ter acesso para destruir você, sua família. Você está guardado no esconderijo do Altíssimo, na palavra de Deus. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que mais? A sombra do Onipotente descansará. Na sombra do Senhor, você vai descansar. Descansar de quê? De todo mal. Você sabe que você está seguro. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor habita em nosso redor e guarda, sabia? Você no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Quem sabe o que significa Onipotente, pessoal? Alguém sabe? Onipotente? Onipotente significa todo-poderoso, poder máximo. Entendeu? Onipotente significa isso. Você está na sombra do Todo-Poderoso. Ali você pode descansar de todo mal, porque ali você está seguro. Se quando você anda com Deus, você está seguro. Você só não pode andar sem Deus, aí é perigoso. Você não busca Deus, não quer saber de Jesus, aí a pessoa está fora da sombra. Está fora da sombra do Onipotente. Já viu assim? Quando você está debaixo do guarda-chuva, está chovendo, você está com o guarda-chuva ali, você não está se molhando, mas se você sair
para fora do guarda-chuva, o que vai acontecer? Se você sair da sombra do onipotente, aí o mal te alcança, porque você está desprotegido. Mas se você estiver com Deus, você está protegido. Aí ele está falando aqui, ó. E na sombra do onipotente, ele descansará. Aí ele disse, ó, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tem aquelas armadilhas, tem muita gente que não acredita, presta atenção. Eu sei que eu conheço pessoas assim. Tem gente que não acredita que existe um reino espiritual do mal. A pessoa só acredita, não, existe Deus, mas os demônios isso é mentira, isso é fanatismo. Irmão, então Jesus era fanático, os discípulos eram fanáticos, todo mundo era fanático na Bíblia. E o que Jesus andava fazendo com os discípulos, pessoal? Pregando o Evangelho, curando os enfermos e expulsando os espíritos. Ele até falou, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpião e nada vos fará dano algum. Em meu nome expulsarão demônios. Se isso é um fanatismo, então Jesus era fanático também. Todo mundo era fanático na Bíblia. E na Bíblia está falando claramente de pessoas que foram libertas, um endemoniado gadareno. E na Bíblia não está falando assim, não, o gadareno, não, está falando claramente, o endemoniado gadareno. O jovem lunático, aquela passagem do jovem lunático, a Bíblia diz o quê? O que está escrito lá? Caindo quem por terra? Vamos ver se vocês lembram. Oi? Quando viu Jesus, o Espírito imundo agitou com violência. E caindo quem por terra? O endemoniado por terra. A Bíblia fala isso. Então, Jesus não é doido. Você está entendendo? Então, existem espíritos malignos. São forças do mal que lutam. Pastora, mas eu não fiz nada com ele. Não, você não precisa fazer nada com ele. Ele te atacar. Ele odeia Deus. E odeia tudo que é chamado de Deus. Tudo que Deus criou, ele odeia. Ele é inimigo de Deus. Ele é adversário de Deus, nosso adversário. Mesmo se você não fez nada com ele, ele te odeia porque você é imagem e semelhança de Deus. E você é uma pessoa que Deus te criou e Deus te ama. E o diabo, ele é assim, ele não pode atingir Deus. Ele não pode acabar com Deus, ele não tem poder para isso. Só tem uma maneira que ele consegue atingir Deus. Ele consegue atingir o coração de Deus. É como? Destruindo aqueles que Deus tanto amou, que entregou o próprio filho dele, que é a humanidade. E isso sim, já consegue machucar o coração de Deus. Então o que ele faz? Ele vai e tenta destruir o ser humano. Principalmente aqueles que não têm o conhecimento da verdade. Aí sim ele fica à vontade mesmo. Se você não estiver debaixo do esconderijo do Altíssimo, se você não estiver na sombra do Onipotente, aí ele vai com tudo para cima de você. Então você não precisa fazer nada com ele para ele querer te destruir, não. Ele já veio para isso. É a missão dele. Ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a missão dele. Ele saiu lá do céu disposto. Vou destruir todos que eu consegui destruir pela minha frente. Você está pensando que a intenção dele é destruir o mundo? Nada, gente. Quando ele arruma umas ideias para destruir os prédios, o negócio é para matar as pessoas que estão lá dentro. Ele não quer saber de prédio, avião, não. Quer saber de gente, pessoa. Entendeu? Jesus quer saber de salvar as almas. Ele quer saber de destruir. É o oposto de Deus. E ele arma lá as ciladas, a armadilha dele, mas o Senhor está dizendo aqui que se você estiver com ele, ele vai te livrar do laço do passarinheiro. Às vezes você não vê nem laço. O laço pode ser
uma dívida, um problema no seu casamento, uma doença, o laço é um problema, uma dificuldade, uma coisa que o inimigo traz para a sua vida para querer te destruir sua família, destruir sua fé. Aí ele está falando aqui, ó. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Vamos dar uma paradinha aqui sem entender. Quem já criou galinha, ou quem não criou galinha, mas você já viu a galinha lá no quintal, sei lá, no vizinho, você sabe como é que é. A galinha, quando tem uns pintinhos dela, não sei lá, hoje em dia tem umas galinhas Nutella. Hoje em dia está tudo mudado. Mas as galinhas de antigamente, elas lutavam pelos pintinhos. Ai, de mim tentasse pegar. Eu já vi uma galinha que uma vez ela voou em cima. Ela voava, tinha uma galinha lá em casa que eu lá de criar. Ela voava em cima da gente, voava em cima do gato. O gato, tudo por causa do pintinho dela. O gato saía correndo, então o gato tinha medo dela. Subia lá no muro e ela ficava lá com a perna assim. Ainda queria voar em cima do muro atrás do gato. Ela era terrível, mexia no muro. Ela ficava doida. E a galinha, como é que ela é? Os pintinhos estavam ciscando, feliz da vida. Mas quando eles se sentem ameaçados, o que eles fazem? Eles correm para debaixo da asa da galinha. E às vezes é um montão de pintinho. Ela abre aquelas asas todinhas. Não sei o que ela faz ali, mas ela dá um jeito de esconder aqueles pintinhos ali embaixo. E ali ela fica com aquelas asas ali e ameaçando atacar qualquer que chegar perto dela. Ninguém pode mexer nos pintinhos dela. Ali embaixo, os pintinhos ficam quentinhos, sentindo seguro. Abraça eles, dorme lá a noite toda. Você não escuta nem barulho deles, estão tranquilos. Porque eles estão aonde? Debaixo da asa da mãe. Eles estão contando com a proteção da mãe. Não, minha mãe não protege, a gente está aqui, está guardado, guardado. Assim somos nós quando nós viemos, quando nós buscamos a Deus. Nós estamos debaixo das asas do Senhor. Ali é um lugar de proteção. Aonde o mal, onde o inimigo não vai destruir você nem a sua família. Estão entendendo, sim ou não? Mas a gente tem que estar debaixo das asas do Senhor. A gente não pode estar longe de Deus. Longe de Deus é um perigo. Você morre longe de Deus, para onde você vai? Só existem dois caminhos. Quando a gente fala de morte, sabia que existem duas mortes? Que é isso? Não existe. Existe a morte física. O fulano ali morreu, está só o corpo. Por quê? O que morreu, na verdade, não foi o fulano, foi o corpo dele. Porque nós somos de natureza tríplice, nós somos um espírito que moramos no corpo. E nós possuímos uma alma. Quando a pessoa morre, não é assim, morreu, acabou. Não existe isso não. Você é um espírito, você foi criado imortal. Você sabia que Deus criou todos imortal? Até os demônios são imortais. Que isso, pastor? São. Porque os espíritos imundos, eles eram anjos, pessoal. Eles são anjos decaídos, são anjos que traíram a confiança de Deus. Foram anjos que traíram a confiança de Deus, se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu. Foi lançado aqui embaixo na terra. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Por ele ter sido lançado aqui no céu, quer ajuda aí, filho? Se tivesse falado, eu tinha pedido. Se tivesse falado, eu tinha pegado para você que está com o bebezinho no colo. Fica ruim de levantar com o bebezinho. Aí, o que acontece? Eles foram lançados aqui na terra. Entendeu? Foram expulsos lá do céu. Só que Deus, quando eles se rebelaram, Deus já tinha feito eles imortal. Eu, você, ele, todos nós. E aí, como a palavra de Deus diz assim, eu sou o Senhor e não mudo, Deus não pode mudar isso. Continuou sendo imortal.
Por que você acha que o Deus não simplesmente destrói o inimigo e pronto? Se o demônio faz tanta maldade aí, por que Deus não destrói logo ele de uma vez? Mata ele e pronto, acabou. Por quê? Porque ele foi criado imortal. Por isso que foi criado um lago que queima com fogo e enxofre. Ele vai ser acorrentado lá e aprisionado para todos os séculos. Assim também somos nós. Por que simplesmente as pessoas que não serão salvas? Não é que elas não vão ser salvas por causa de Jesus, não. Porque pela vontade de Jesus todos seriam salvos. Mas a pessoa tem que crer, tem que aceitar Jesus, tem que passar pelas águas para ela ser participante da salvação de Cristo. Entendeu? Jesus fez a parte dele, morreu na cruz, se entregou. Ele já fez o plano de salvação. Agora tem a nossa parte, que é crer e ser batizado para ser salvo. Está lá no livro de Marcos 16. Quem crê e for batizado será salvo. Pastor, por que a gente precisa ser batizado? Para a remissão do nosso pecado. Porque nós nascemos no corpo de pecado. Não é que você quis nascer no corpo de pecado, você nasceu, porque nós viemos daquela descendência lá de Adão e Eva. E Adão e Eva, eles foram o quê? Condenados pelo pecado, pelos pecados. Então, nós viemos daquela descendência. Nós somos descendentes do pecado. A nossa carne é inclinada para o pecado, ela vem com essa tendência do pecado. Então, quando nós aceitamos Jesus, que nós descemos nas águas, nós vamos nascer de novo. A gente vai estar deixando aquela natureza do pecado para se tornar filhos de Deus. Aí, quando você é batizado, todos os seus pecados são perdoados. Desde quando você nasceu, pastor, mas quando eu nasci eu não pequei, mas você já herdou a natureza da Adão e Eva. Você está entendendo? Vocês já vieram com essa natureza. Não é uma escolha nossa, nós já nascemos assim. Entendeu? Então, todos os pecados que foram cometidos na sua vida toda, quando você é batizado, aquilo ali é apagado. Lá no céu, no livro da vida, é apagado. Por isso que a Bíblia diz que quando a pessoa batiza, ela nasceu de novo. Por quê? Porque acabou tudo que você fez. Pastor, eu já matei, já roubei, mas tudo isso vai ser apagado. Tudo isso porque você creu em Jesus Cristo. E você recebeu, por você crer nele, você teve o direito de receber o perdão dos seus pecados. E ali, naquele mesmo dia que você é batizado, os seus pecados são perdoados, o seu nome vai para o livro, está lá no Apocalipse isso, o livro da vida do Cordeiro. Esse livro é o livro de Jesus, está lá em cima. O seu nome tem que estar escrito no livro da vida, dos salvos. E quando você é batizado, seus pecados são perdoados, seu nome vai para esse livro. Quando você morrer aqui na terra, seu corpo morrer, seu espírito chegar lá, o seu nome tem que estar lá. Se eu não batizei, não aceitei Jesus, seu nome não está lá. É como se fosse aquela lista de escola. Você chega lá na escola, Pedrinho, presente. Fulano, presente. Entendeu? Aí chega lá, você aí é o quê? Eu sou Clarice. Clarice de quê? Não é aqui não. Não é daqui dessa sala não. Não, sou. Não é. Não está todo mundo está aqui. Aí vai lá para a diretoria ver daqui sala que ela é. O nome dela não está ali. Você está entendendo? Então o nosso nome tem que estar lá. É o livro da vida. Então nós somos de natureza tríplice. Quando fala assim, o fulano morreu. O que morreu foi o corpo dele ou dela. Porque, na verdade, o que é morreu? O espírito saiu daquele corpo. Acabou o tempo daquela pessoa aqui na terra. O corpo é como se fosse uma casa que você mora, anda, enquanto o seu espírito está por aqui. Quando terminar o tempo, esse espírito vai sair do teu corpo. Aí vai ficar ali só a matéria. Essa é uma morte. Morte física. Agora, pastor, para onde que vai meu espírito? Aí é que está. Você tem que ver que o seu espírito vai, depende para onde você se preparou. Se você aceitou Jesus, você desceu pelas águas,
você garantiu a tua salvação, você vai para o céu, você vai morar com Jesus, seu espírito vai subir. Você vai ter a vida eterna, vai viver eternamente do lado de Jesus. Dos anjos, dos outros irmãos que também foram salvos. Sim ou não? Pastor, e se eu não aceitei Jesus, se eu não fiz Jesus, e aí? Aí a pessoa vai para o lado. É o mesmo lugar onde vai os espíritos imundos, eles não podem morrer. E a pessoa que já morreu, né, que não aceitou Jesus, o espírito também vai para lá. Essa é a segunda morte, quando a pessoa não morreu aqui na terra, sem Jesus, ela não foi para o céu, ela vai para a segunda morte. Aí é a morte espiritual, tem a morte física e tem a morte espiritual. Quando a Bíblia diz que Jesus, ele veio para nos livrar da morte, né? Jesus veio para que a gente tenha vida e vida com abundância. Jesus, ele veio para livrar a gente da morte. Quando ele morreu na cruz para salvar a gente da morte, não é física não, gente. Que morrer fisicamente, todo mundo vai morrer. Entendeu? Jesus não vai para salvar a gente fisicamente. Fisicamente não existe isso. A Bíblia diz que tudo a gente tem que se preparar para a velhice e para a morte. Todo mundo vai morrer. Ele está falando da morte espiritual, para você não ir lá para o Hades, você ir morar com ele. Para isso que ele morreu na cruz. Para você ser perdoado pelos seus pecados e viver com ele. Mas isso não depende mais dele. Ele já fez a parte dele. Morreu na cruz, se entregou no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Mas só que para isso você tem que crer no nome de Jesus e ser batizado. Você está entendendo? Sim ou não? Então, existe várias mortes. Então, existe essa morte que é espiritual, que Jesus quer livrar a gente e a nossa família. Quando fala assim, que Jesus quer salvar a gente, a nossa família, não é só aqui na terra não, gente. Porque isso aqui na terra, isso aqui é passageiro, a gente já está no fim dos tempos já. Daqui a pouco Jesus está vindo buscar a igreja. Quando diz que ele quer salvar a gente, é que ele quer levar nós e a nossa família para o céu. Quer ver? Eu já parei para pensar sobre isso. Eu não estou falando isso para te assustar, não. Você é uma pessoa responsável, então você tem que pensar no futuro. Sim ou não? A gente tem que pensar. Você pensa no futuro do seu filho? Fala a verdade. Ai, meu Deus, amanhã depois, eu não quero deixar meus filhos por aí sozinhos. Não, você pensa no futuro dele. Você imagina a sua família, se você não busca Deus hoje, a sua família toda que não é batizada, não é salva. Você já imaginou? Pastor, está amarrado no nome de Jesus, mas a gente tem que falar, desculpa. Você já imaginou arrumadas? Teus filhos, sua mãe, seu pai. Está amarrado, pastor. Mas, irmão, se a gente não lutar pela salvação deles, é isso que vai acontecer. Você entendeu? Por isso que Jesus falou lá, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. Tu lembra da época de Adão, do Noé? Noé era pregoeiro da palavra. Noé avisava o pessoal, gente, se volta para Deus que vai vir um dilúvio. Gente, se volta para Deus, porque quando vier o dilúvio vai morrer todo mundo. E o pessoal não está nem aí. Ia lá, chamava ele de caduco, de doido. O pessoal estava lá. A Bíblia diz que eles casavam, faziam festa. E Noé lá, construindo a arca. Até que um dia, a arca ficou pronta. Entrou um casal de cada bicho, entrou Noé, só Noé e a família dele, que foi só ele que creu e a família, mais ninguém. E o próprio Deus fechou a porta da arca. Pastor, por quê? Porque acho que se deixasse nele e não tivesse fechado, tinham até arrombado aquela arca. Irmão, você imagina aquele povo todinho morrendo afogado. Criança, bebê, idoso, porque morreu toda a humanidade. Os únicos que se salvaram foram Noé e a família, por quê? Porque Noé creu em Deus. E ele buscou a Deus. Vocês estão entendendo direitinho? Nisso que aconteceu lá, essa segunda vida de Deus também vai ser assim, pessoal. Só não vai ser em dilúvio. Mas quando Jesus chegar para buscar a igreja,
ou a pessoa morrer antes, assim, a pessoa não é salva, morreu naquela situação. A pessoa, infelizmente, não vai lá. Uma vez eu estava em casa, eu pensei nisso, falei, meu Deus. Assim que eu comecei a caminhar na igreja, eu olhei para a minha família e falei, tá, Deus me livre meus filhos naquele lugar. E aí eu comecei a buscar Deus, eu ia sozinha para a igreja, ninguém queria ir comigo, mas eu ia. Já viram o filme do Peregrino? Quem viu o filme do Peregrino, pessoal? Vê o filme do Peregrino e você vai entender o que eu estou falando. O Peregrino começou sozinho a buscar. Quando ele entendeu a salvação, ele foi sozinho. Eu comecei a buscar Deus. Eu falei, meu Deus, a minha família não pode ir para esse lugar, Jesus. Hoje, a minha família quase todo mundo é batizado. Eu sou batizado, meu marido era batizado, meu marido foi embora para a glória, foi com Jesus. Meus filhos, todos eles são batizados, minha nora é batizada, meu pai e minha mãe é batizado, uma penca de irmãos, sobrinhos meu é batizado. Tem poucas pessoas da minha família que ainda não é batizada. Eu ainda estou lutando ainda pela salvação deles, porque eu sei que a pessoa morrer assim, para onde ela vai? O meu pai, eu orei 10 anos para o meu pai se batizar. Eu que batizei meu pai com 80 anos de idade. Eu que batizei meu pai aqui. Fiquei toda feliz. Meu Deus, glória a Deus. Eu 80 anos, eu ficava pensando, meu Deus, ainda dá tempo, Senhor. Eu já estava a certa idade, já pessoa que vai embora sem batismo. Então, isso são coisas que a gente tem que pensar. Porque quando Jesus, a trombeta tocar, tem muita gente que não acredita nisso. Parece, mas parece tão conto de fada, mas irmão, é verdade. Um dia, demorou anos, mas um dia o Noé terminou de construir a arca e morreu todo mundo, gente. Pastor, mas eu não acredito que Deus vai deixar de pôr. Mas não é ele que está deixando, não. Ele está dando a chance para ele salvar. A gente é que tem que buscar. Deus deu a salvação, deu, mas a gente tem que buscar lutar por ela. A Bíblia diz assim, ao que vencer, darei de comer do fruto da árvore da vida. Porque a gente tem que lutar pela nossa salvação. Então, ele está falando aqui, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. E na sua verdade, a sua verdade é um escudo broquel, que é uma coisa que te defende e que ataca o inimigo. E ele diz, não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, e nem a mortandade que assola ao meio-dia. Pastor, o que é essa mortandade? Morte, espírito da morte. Você está entendendo? Às vezes você fica assustado, meu Deus, um morre aqui, outro morre ali. Mas se você está com Deus, você não precisa ter medo da morte. Pastor, por que não? Porque a Bíblia diz que Jesus disse assim, os que creem em mim jamais verá morte. Pastor, mas como? A senhora acabou de dizer que todo mundo vai morrer. Não vai ver a morte, porque se quando você crê em Deus, você entregou a sua vida a Jesus, se o seu corpo morrer aqui na terra, o anjo vai levar você para casa. Você não vai morrer, se você levar para o céu. É diferente. Morte é se você não é de Jesus, aí você vai morrer, a segunda morte. Mas se você é de Jesus, eu tenho um exemplo na Bíblia. Lembra do Lázaro do rico? O Lázaro morreu, quem veio buscar o Lázaro? Ele era salvo. Quem veio buscar ele? Um anjo. E o rico morreu e foi sepultado. O Lázaro foi para onde? O céu, o seio de Abraão. E o rico foi para onde? O Hades. Você está entendendo? Quando você é de Deus, você não tem medo da morte. A morte, na verdade, desculpa falar, tá? Você pode até não entender. Tomara que você entenda isso hoje. A morte para o cristão é uma alegria, gente. Que isso, pastor? Porque você vai para casa, você vai ver seu mestre, você vai para um lugar onde não tem mais choro, não tem mais tristeza, não tem mais morte, não tem mais sofrimento, não tem mais tentação, não tem mais demônio para te perturbar, não tem
cheio de ouro, de pedras preciosas. Você vai para a Nova Jerusalém, uma cidade santa, celestial, preparada para todos os santos. Então, a morte do cristão significa ir embora para casa. Ele não morre, ele vai embora para casa. Entendeu? Então, você está com medo da morte por quê? E outra coisa, na morte nem pode te tocar. Quando você é de Deus, a morte não pode tocar em você. Você só vai sair daqui o dia que Deus quiser te levar. Agora, se você andando sem Deus, é perigoso, porque a morte ela vai ficar te rodeando. Se você morrer em pecado, o demônio consegue ceifar a sua vida. Ele vai tentar fazer isso, levar você. Você não pode bobear de ir embora desse mundo sem Jesus, entendeu? E embora a gente vai mesmo, mas para onde? A gente está preparado para ir? É isso que a gente tem que pensar. Então, ele está falando aqui, ó. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Por quê, pessoal? Presta atenção. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pode ter o que for. Aí você fica assustado, pastor, muita violência, isso e aquilo, mas ele está falando que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas não vai atingir você. Por que não vai atingir? Ó? Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Aí tá, isso aqui, pessoal, que eu queria chegar, queria que você prestasse atenção. Olha o que ele está dizendo, ó. Lá no versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Preste atenção, você quando começa a se aproximar de Deus, praga nenhuma vai chegar à tua tenda. Sabe o que é praga? Doença. É doença, chikungunya, mas não sei o que, cada troço que aparece, mas ele está prometendo proteger a sua casa e a sua família. Mal nenhum sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Por quê? Porque os seus anjos, vamos lá ver, que os seus não joga fora não. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece o seu pé em alguma pedra. Olha aí, irmão. Pastor, mas para me ter todo esse cuidado de Deus, para me ter toda essa proteção de Deus, o que eu tenho que fazer? Você tem que buscar Deus, você tem que andar com Deus. Você tem que andar no esconderijo do Altíssimo. Você não pode andar por aí desgarrado, sozinho, perambulando pelo mundo. Aí você está desprotegido, pessoal. Glória a Deus. Você tem que se aproximar de Deus, buscar Deus, andar com Ele, orar. Tem gente que quase não ora, tem que orar. Porque a oração é a força do homem, a fraqueza de Deus e a derrota para o diabo. Você tem que orar, falar com Deus. E orar a Deus é tudo. Você tem que pegar o seu problema, a sua dificuldade e ir até Deus. Pai, eu estou passando isso, preciso da tua ajuda. Até que se você se sente fraco ou fraca. Sim, às vezes a pessoa passa uma tentação ou está presa no pecado. A pessoa não tem força para sair daquele pecado. Aí o que você faz? Não, já não tenho força para sair, então vou continuar nele. Então você tem que orar a Deus e pedir força. Eu, quando fui para a igreja, eu bebia, fumava, cheirava. Tu acha que eu larguei da noite para o dia? Não. Eu ia para a igreja, às vezes eu chegava em casa, gente, estou falando diante de Deus, Deus sabe que eu estou falando a verdade. Às vezes eu ia lá para o pastor Bob, chegava em casa, tinha um tijolinho no quintal, eu sentava ali para pegar um solzinho de manhã, quando eu vinha do culto de manhã. Eu ia de manhã cedo, lá o culto era 7 horas, eu ia para o culto. Quando eu voltava do culto, tinha um tijolinho que eu sentava ali para pegar um solzinho. Eu sempre tive essa mania, eu gosto de ficar sentadinho no sol de manhã. Não é sempre que eu pego o sol de manhã, porque às vezes não dá tempo, mas eu tinha esse costume. Eu sentava naquele tijolinho ali, eu chorava, às vezes com um cigarro na mão.
Eu chegava a molhar o cigarro com a minha lágrima. Deus, me liberta desse vício. Eu não aguento mais esse vício. Era bebida, era droga. Quantas vezes eu doidona com um copo de cerveja na mão, já estava lá no Pastor Mora. Eu doidona de droga com um copo de cerveja na mão, sentada lá, largada, toda suja, orando, bêbada, orando. Deus, me tira dessa vida. Eu acho que ainda bem que o Espírito Santo melhora a nossa oração, porque bêbado fala tudo enrolado, já viu? Mas eu falava do meu jeito. Eu chorava, Deus, eu não quero mais, pelo amor de Deus, me tira desse vício, eu não estou aguentando mais andar assim, bêbada, drogada. Meu Deus, minha vida de cabeça para baixo, preciso que o Senhor me tira daqui. E Deus me ouviu, gente. Foi indo, eu falava, Deus, eu não tenho força, eu não consigo sozinha, me ajuda. Ele me ajudou. Sim ou não? Então, às vezes a pessoa está presa no pecado, está presa no negócio, não tem mais jeito, não. Não, você tem jeito sim, você tem que pedir força dele. Você está querendo mudar sozinho, não existe isso. E se você conseguisse se libertar de um pecado sozinho, você consegue se libertar do seu pecado. Jesus veio para quê, então? Se Jesus veio libertar a gente dos nossos pecados. Hein? O que Jesus veio fazer aqui na terra, pessoal? Libertar a gente dos pecados. Né? Por isso que ele passou aquilo tudo lá na cruz. Ele passou aquilo tudo, mas eu consigo me livrar sozinho, então por que ele passou por aquilo tudo? Nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos de Deus. Você tem que pedir a Deus, Senhor, essa parte eu sou fraca, eu não consigo, eu estou vendo, eu já fiz. Não dá sozinho, me ajuda, ele te ajuda, mas você tem que orar. Você não pedir a Deus, ele foi bem claro, todo aquele que pede, recebe. Glória a Deus, me dá força para ir para a igreja. Tem gente que quer ir para a igreja, mas não tem força. Eu era assim. Eu ficava pensando, poxa, tem que ir para a igreja. E vira e mexe, aquilo vinha na minha cabeça, eu tenho que ir para a igreja. Eu até falava com meu marido e falava, poxa, meu, eu tenho que ir para a igreja, entendeu? Mas eu não tinha força para ir. Quando eu falava que ia para a igreja, irmão dava uma ventania na minha vida para mim não ir. Acontecia um montão de problema para mim não ir. No começo, é assim, depois muda, depois você vai ficando mais fortezinho, entendeu? Você começa, tá meio fraquinho assim na fé, você quase não está ouvindo, tudo, mas daqui a pouco você vai se alimentando, você vai ficando forte. Aí você já é mais fácil você ir, mas no começo era uma luta para ir para a igreja. Gente, eu vou te falar, o bichinho ficava nervoso quando eu falava que ia para a igreja, mas teve uma hora que ele não conseguiu me segurar mais. Eu tomei uma decisão, eu falei, eu vou. Em nome de Jesus, eu vou pedir força dele. Fui pedindo força a Deus. Sabe o que eu orava antes de sair de casa? Já cedo, eu já percebi que na hora do culto tinha um montão de problema. Então, quando eu tinha a intenção de ir na igreja, por exemplo, assim, o culto era 6 horas, né? Já 3 horas da tarde eu já orava. Eu ia lá, Senhor, me ajude no culto. Me ajude no culto, tira todo o impedimento. Eu já estava orando cedo, eu já sabia que ia ter. E aí o bichinho ia tentar me pedir, isso que eu me ajude no culto, tira todo o impedimento. Dá força para me ir, envia seus anjos. Aí eu orava. Aí quando era de noite eu conseguia. E assim, as coisas foram mudando. Gente, é até aqui a mensagem, mas eu vou só confirmar um negócio para vocês. Às vezes eu prego, depois eu vou lá na Bíblia te mostrar, porque tudo aqui, aqui não é melhor a igreja do mundo, mas tudo aqui é tudo dentro da palavra. Vamos lá no Apocalipse, para você ver como vai, que as pessoas que não aceitaram Jesus, pessoas que não buscaram Jesus aqui na terra, elas estão correndo risco. Eu vou mostrar a vocês 2 coisas que eu preguei aqui, só para confirmar, tá? Que o Hades, que é um lago que queima com fogo e enxofre, existe, e que a Nova Jerusalém também existe. A Nova Jerusalém é para quem? Os salvos, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que buscaram Jesus vão para lá. E o Hades é daqueles que não aceitaram Jesus e não se renderam. Vamos lá ver?
Apocalipse. Gente, eu não sei porquê. Eu, graças a Deus, eu não tenho isso comigo, não. Eu temo a Deus, mas não tenho isso. Não é todo mundo que tem, não, mas não sei porque que a maioria das pessoas tem esse livro de Apocalipse. É forte nesse livro de Apocalipse. Vamos lá, pessoal, para a gente encerrar aqui, só para confirmar o que eu preguei aqui, tá? Só para não sair daqui, mas onde que está? Está aqui, está na Bíblia. Glória a Deus. Não foi coisa da minha cabeça, não, está escrito. Olha o que está escrito aí, ó. Vamos lá. Apocalipse 20. Primeiro a gente vai falar do lago. Eu falei que existe um lago que queima com fogo e enxofre. E que todos nós somos imortais. A gente só morre aqui na terra, mas nós somos um espírito que somos imortais. Depois que o seu espírito sai do corpo, ele tem um ou outro lado para ir. Você tem que se preparar para onde ele vai. Glória a Deus. Primeiro a gente vai falar do lago. Vamos falar do lago que queima com fogo e enxofre que existe, né? Depois a gente vai falar da Nova Jerusalém. Acharam aí, pessoal? Olha só. Apocalipse 20. Abre seu coração para você entender isso, hein? Apocalipse 20, versículo 7. Acharam aí, pessoal? Olha o que está escrito aí. Satanás é solto e depois vencido para sempre. Não é esse o título? Ele está dizendo assim: e acabou-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a enganar as nações. E que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Olha a quantidade de pessoas que não vão ser salvas, pessoal, que vão ser enganadas pelo inimigo, como a areia do mar. Muita gente, pessoal. E ele está dizendo, para juntar em batalha, e subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. Você sabia que nos últimos dias, né, quando Jesus buscar a igreja, o demônio ainda vai conseguir arrumar um exército de pessoas para lutar contra Jesus? Tu acredita nisso? É muita coragem a pessoa ainda lutar contra Jesus, mas isso aqui está dizendo, isso aqui que ele está falando. Aí ele está dizendo, mas desceu o fogo do céu e demorou. E o diabo que os enganava foi lançado aonde, pessoal? No lago de fogo e enxofre. Onde está? Preste atenção, o que está lá nesse lago? Está a besta, está o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É isso? E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugares para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se o que, pessoal? Os livros, né? E abriu-se um outro livro, que é o livro de quê? Da vida. Eu acabei de falar que seu nome tem que estar lá. E abriu-se o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam nos livros, segundo as suas obras. E deu lugar os mortos que nele havia, e a morte do inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um pelas suas obras. Agora preste bem atenção nisso aqui, pessoal. Ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Porque às vezes você está pensando que a morte já é um lugar. Não. E não tem gente que pensa que o inferno é um lugar. Mas você não quer salvar no inferno. Não, o inferno é um espírito. Isso que está dizendo, que a morte e o inferno, eles vão ser lançados também lá nesse lago.
Ele está dizendo, e a morte e o inferno foram lançados no lago. E esta é o quê? A segunda morte. Eu falei aqui, que a primeira e a segunda. Está vendo aqui? Segunda morte. Agora, preste bem atenção. Gente, eu queria que você abrisse o coração para você entender isso. Por que eu falei para você que a pessoa que não aceitou Jesus, não tem o nome no livro da vida, ia para onde? No Hades, não é isso? Agora, olha o que está escrito aqui. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado aonde? No lago de fogo. Confirmou agora que eu falei? Sim ou não? Prestou atenção que eu falei antes, no começo? Que aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, não entregou a vida a Jesus, não foi batizado, não é salvo, ele não vai para a vida eterna. Isso é muito sério, gente. Por isso que a nossa família precisa que a gente busque Jesus. Vamos repetir? Vamos repetir junto? Vocês comeram alguma coisa hoje? Hã? Vamos repetir todo mundo junto. Não, fala direito. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Só o 15, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi achado, lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte, a pessoa que não aceitou Jesus. Entendeu, pessoal? Sim ou não? Tudo que eu prego aqui está escrito. Então existe esse lado. Nós precisamos buscar a Deus para a nossa família não ir para cá. Está amarrado com Jesus. Pastora, e aqueles que entregam a vida a Jesus, aqueles que buscam a Deus pela família, para onde a gente vai? Aí eu vou te mostrar agora Nova Jerusalém. Vamos lá. Apocalipse 21, versículo 9. Vamos ver agora a cidade santa, que está preparada para o santo. Vamos ver da onde que nós somos, da onde que nós fazemos parte. Ele está dizendo assim, a Nova Jerusalém. E veio um dos 7 anjos que estavam tinha as 7 taças cheias das últimas pratas. E falou comigo dizendo, vem, mostrar-te a esposa, a mulher do cordeiro. Pastora, quem é a esposa, a mulher do cordeiro? A noiva, é a igreja de Cristo, a igreja que vai estar lá, vai ser arrebatada. Glória a Deus, somos nós. E ele disse assim, e levou uma pastora. Eu sou homem, como é que eu sou a noiva de Cristo? Gente, lá no céu não existe esse tipo de relacionamento conjugal, não, de marido e mulher, relação de marido e mulher. Isso aqui na terra. Você está no corpo de carne, lá tudo é espiritual, é santo. Por que um casamento? Por que você é a noiva, é um casamento da igreja com Cristo? Porque casamento significa união de 2 pessoas para sempre. Significa uma união para sempre. Palavra casamento. Então, é casamento por quê? Porque vai ser a união da igreja com Cristo, com o Cordeiro, para sempre. Ele vai vir buscar a gente, nós vamos se unir com ele para todo sempre. Por isso que é um casamento, entendeu? É a nossa união com Cristo. Não vai haver mais separação, nunca mais a gente vai se separar de Jesus. Então ele está dizendo aqui, ó. Venha mostrar-te a esposa, a mulher do cordeiro, e levou-me em espírito ao grande alto monte. Mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Essa Jerusalém já está pronta, tá, pessoal? É uma cidade santa lá no céu, já está pronta para Jesus levar a igreja. E ele está dizendo aqui, ó.
e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel, da banda que se levante. Tinha 3 portas, da banda do norte, 3 portas, da banda do sul, 3 portas, da banda do poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas, seus muros. E a cidade estava situada em quadrado, o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E seu comprimento de largura e altura era igual. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida do homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Essa cidade, a Nova Jerusalém, ela é assim. Ela é toda de ouro, puríssimo. Chega a ser como fosse transparente. Ela é toda adornada de pedras preciosas. Quer dizer, Jesus preparou melhor para a gente perder essa. Bobeira perder essa, vai falar para o lado que queima, irmão. Aí não, irmão. Aí ele está dizendo assim, vai que nem o Ronaldo, aí não, né, varão? Poxa. Aí ele está dizendo assim, ó. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. E o primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônico, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito e o oitavo de berilo, e o nono topázio, o 10º crisopráso e o 10º jacinto, o 10º ametista. Isso é tudo nome de pedras preciosas, está adornando a cidade, né? E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi tempo, porque o seu tempo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que resplandeça, porque a glória de Deus tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória. E as suas portas não se fecharão nem de dia, porque ali não haverá noite. E ela trará glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que a contamine, nem cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos aonde, pessoal? No livro da vida do Cordeiro. Olha aí de novo. Só entrarão lá quem, pessoal? Quem estiver no livro da vida do Cordeiro. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, e procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, e de um
cima da banda do outro rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês a mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos os servirão. E verão o seu rosto, na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. Não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. E reinarão para todo sempre. Aí. Tá vendo? Isso aqui é para todos que vão ser salvos. É aqui, presta bem atenção, é aqui que cada um de nós sonha, a gente está e a nossa família está, gente. Você pensa no seu futuro, que a pessoa só pensa aqui na terra. Mas no seu futuro, se você tiver que escolher, aonde você queria que a sua família estivesse? Você, aonde que você vai querer estar? Tem esses dois lados, o lado e a vida eterna. Aonde você vai querer estar? Pastora, claro que eu vou querer estar no céu, mas para você querer estar no céu, se você entrar aqui, você tem que lutar. Você tem que buscar Deus, você tem que se entregar mesmo a Jesus, lutar contra a tentação, pedir força a Deus para abandonar o pecado, que é para você e sua família para cá, entendeu? Sim ou não? Hã? Glória a Deus. Esse aqui é só para confirmar o que eu tinha pregado lá antes, não ficar só na minha palavra. Mas vocês entenderam, para você vir para essa cidade aqui também, você tem que permanecer aonde, pessoal? Na sombra do Altíssimo, no refúgio do Senhor, na palavra de Deus. Então a gente precisa buscar a Deus, a gente está no finalzinho dos tempos. E o maligno, sabendo disso, ele quer levar o máximo que puder lá para o lago com ele. Está amarrado com Jesus. Não. Eu vou lutar, eu vou para Nova Jerusalém. Glória a Deus. Isso aqui é como se fosse duas bandejas que Deus... a gente não é obrigada, não. É uma escolha. Duas bandejas que Deus deixou. A morte e a vida. A salvação ou a perdição. É duas escolhas. Jesus disse assim lá no livro de, acho que é Êxodo, né? Eis que põe diante de ti a morte e a vida. Escolha a vida para que viva, ó Israel. Porque morrerás. Então a escolha disso aqui é nossa. Jesus já fez a parte dele. Agora nós temos que escolher o que a gente quer da vida. Glória a Deus, tomar uma decisão, buscar a Deus. Não, vou ficar com Jesus, eu vou lutar pela minha... Eu e a família queremos ir para esse lugar. O filme do Peregrino fala sobre isso, né? E o Peregrino descobriu a cidade santa e ele tomou a decisão. Não, eu vou levar minha família para essa cidade santa. O filme do Peregrino, já viram? Tem uns que é em desenho em 3D. Olha, o 3D, eu gostei mais do desenho do que do filme. Na minha casa é a mesma coisa, mas eu gostei mais do desenho, achei mais animadinho. E glória a Deus, amém? E praga nenhuma chegará na tua tenda. Se você está com Deus, você vai conseguir vencer. O mal vai ter que sair em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós viemos para a presença de Deus, nós viemos para ser abençoados, não é para sofrer, não. Sofrer está sofrendo lá fora. Glória a Deus, é ser abençoado a nós e nossa família. Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal? Para a gente ir na paz do Senhor. Pode ficar, ó, irmão. Pode ficar sentadinho, né? É uma benção ela, né? É Laura, né? Laurinha e Nicolas. É isso aí, Nicolas. Glória a Deus. De vez em quando ele falava comigo aqui no Face, ele está meio sumido. Fala, pastor. Ele está com quantos anos? Com 12, né? Ele é que não está com 12 anos, né? Ele é grandinho. Ou eu que sou pequenininha, para mim que sou baixinha. Para mim o Guigui já está ficando bem grandinha, passando a mãe dele. Né? Pro Anderson, ele está no tamanho normal, mas para mim, para a Luciene, para a Natália. Ai, Jesus, vamos orar.
em nome de Jesus. Gente, na paz do Senhor. Glória a Deus. Oh Deus, nós viemos na tua presença. Agradecer ao Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Pai, eu oro por todas as pessoas, todos os homens, as mulheres, crianças, os jovens, essas pessoas, Pai, que estão sofrendo. Tem muita pessoa no mundo sofrendo, sendo atacada por doença, sendo atacado, Pai, por depressão, crise de ansiedade, insônia. Oh, Pai, pessoas que precisam da sua ajuda. Às vezes, pessoas que se vêem num beco sem saída. Ali está passando uma luta que a pessoa, meu Deus, não é possível que isso nunca vai acabar. Meu Deus, me mostra a saída, como que eu saio daqui? Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor disse assim: invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor ouve. Eu estou pedindo ao Senhor para abençoar essas pessoas, não só ensinando daqui do Facebook, no YouTube, de todas as nações, Pai. O poder do Senhor vem entrar em ação, destruindo todo espírito de angústia, depressão, doença, miséria, aqueles espíritos de, Pai, de tristeza, aqueles espíritos que atacam as famílias, que atacam os casais, que atacam, Pai, os filhos. Porque a sua palavra diz que o Senhor nos chamou para a paz. E o Senhor disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Pai, eu estou colocando a parentela de todas as pessoas em tuas mãos, até aqueles que estão mais distantes, que o Senhor venha alcançar, Pai, salvando a família. Pai, que o Senhor venha, Pai, fazer um milagre na vida dessa pessoa, um milagre na vida espiritual, financeira. Pai, ajuda essa pessoa, o Senhor sabe o que elas precisam. E eu estou abençoando elas para que, em nome de Jesus, tudo que elas estão orando, tudo que elas querem, venha acontecer de bom na vida delas, Pai. E tudo que é de ruim, que é de perturbação, que é para destruir, o Senhor tira. Porque o Senhor disse que a planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. O Senhor não plantou a doença. O Senhor não plantou o fracasso. O Senhor não plantou a miséria. O Senhor não plantou a depressão. O Senhor não plantou, Pai, problema na família. O Senhor não plantou, Pai, a destruição do casal. Então o Senhor venha tirar tudo isso, Pai. E ajuda essas pessoas em nome de Jesus. Eu estou amarrando, paralisando a ação do mal e exigindo, mandando que solte a vida dessas pessoas agora. É uma ordem em nome de Jesus que vai sair com todo o seu mal, com toda a doença, com toda a depressão, com toda a tristeza, com todo o fracasso, com tudo que é seu. Tu vai soltar a vida dessas pessoas em nome de Jesus, que vai sair da casa, dos filhos, da família, do casamento, da prosperidade. Em nome de Jesus, pega tudo que é teu, sai agora e não volta mais em nome de Jesus. Até a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, todo espírito de doença, de enfermidade, de vírus, de infecção, seja lá o que for, virose, em nome de Jesus, eu estou proibindo você de atacar a vida, a família dessas pessoas, proibindo você de entrar na casa delas. Vai embora com todo o seu mal e não volta mais em nome de Jesus. Oh, Pai, eu estou abençoando eles, Deus. Cubra com o teu nome sagrado, cuida dessas pessoas, cuida da família, Pai. Muda toda a história. Deus, as pessoas, tem pessoas hoje que estão cansadas de sofrer, Pai. E o Senhor chega com o seu poder, com a sua glória, com a sua novidade de vida. Em nome de Jesus, muda a história, que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. E eu peço nesse
receba os dízimos, a oferta, que são entregues no seu altar. O Senhor disse assim: quem me honra, eu honrarei. Cura no teu nome sagrado, leve em paz, guarda eles de volta para casa de todo perigo. Lembra, Senhor, da tua palavra que a gente acabou de ler aqui. O Senhor falou que fio cairá no meu lado, 10 mil ao seu direito. Então, Pai, guarda de todo mal, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Amém. Deseja aí uma boa noite, seus irmãozinhos, na paz do Senhor. Glória a Deus. Eu vou estar aqui na frente, vai falar comigo, pode. Aqui a pastora quer uma oração. Também vou estar aqui no nome de Jesus. Não vou fugir daqui por lugar nenhum. Deseja aí uma boa noite, seus irmãozinhos, em nome de Jesus. Amém? E vamos descansar, vamos descansar, que amanhã é segunda-feira, essa batalha tudo de novo. Agora começa tudo de novo a batalha, não é não? Vai terminando o domingo, acabou o descanso. Não é mais um leão que nós temos que passar. Amanhã tem um leãozão para matar aí. Rapaz, meu irmão, Deus abençoe. Dá um abraço lá na esposa. Tá? Guigui. Pessoal, Deus abençoe todo o pessoal do Face, tá?